A gente falou sobre público nos estádios ontem, lembra? Mas parece que agora não tem mais data definida, não. Aliás, no futebol tá igual na vida. Tudo muda e a gente acorda com uma notícia e vai para outra. A Fernanda já tá aqui, roda a VT, daí a gente conversa com ela. A volta do público aos estádios ainda é assunto que vai durar. Marcelo Crivella afirmou que a previsão é para o dia 10 de julho com 1/3 da capacidade, mas que não há garantia para que essa data seja cumprida. Ainda explicou que está pedindo ajuda da Polícia Militar para garantir que os torcedores usem máscaras e que não haja aglomerações em transportes públicos. E que assim que tiver a garantia que pode voltar ao público, a imprensa será avisada. O prefeito já havia dito anteriormente que é bom ser otimista. Vamos conversar com eles e tentar uma solução de consenso. A torcida pede, alguns clubes pedem, outros clubes não pedem. Aí a gente diz, olha, o comitê científico diz que é possível, mas é o único lugar do mundo. Será que isso é ruim? A gente ser o único lugar do mundo que pode abrir? De repente é uma coisa boa, né? Em nota, a Federação de Futebol do Rio informou que, faltando pouco tempo para o fim do Carioca, o retorno do público aos estádios só deve acontecer no Brasileiro. É isso aí. É todo mundo na tela assim. Oi, gente. Maravilhosa. Pra você, é contigo. Assim, meninos, boa tarde. Boa tarde. Ô, Trivella, Obrigado. eu gosto de pioneirismo. Obrigado. Eu adoro o pioneirismo, Trivella. Eu acho que Trivella. isso é a melhor coisa que a gente pode ser, pioneiro nas coisas. Mas tem certas coisas que eu não sei se eu queria, no caso dessa, Trivella, entendeu? Você já botar público assim e tal. Mas você viu que nem eu sei se é uma coisa boa ou se é ruim? Eu vi. Na declaração eu não sei. Será que é bom? Será que é uma coisa boa? Será que é uma coisa ruim? Não sei. Eu quero Faz saber... o Trivella com Casagrande aí, ô. Não sei. Não sei. Isso daí é um absurdo, botar público no estádio. Não tem nada a ver com o que você está falando. Olha, talvez seja uma boa, talvez não. Não sei. Olha só, viu? Ô, Casão, a gente não te chamou para números. Sim, é a primeira vez, sou muito feliz. São 1/3 da capacidade apenas do estádio. E quanto dá em números? De 12, assim, o terço do Maracanã, se 100%, cerca de 70 mil, você tem aí 1/3, vai chegar a 12, 15 mil, que na verdade não é isso. Mas é o que recomendaram. Entendi. 12 a 15. Acho que 1/3 seria de 20 a 23, talvez. Se for por torcida, 1/3 do Flamengo é gigante e do Botafogo dá pra fazer distanciamento social. social. Quer dizer que 1 quilo de algodão pesa menos que 1 quilo de chumbo, Isabelle Benito? Não falo de matemática, eu sabia que você ia me pegar. Ô, Casimiro. Ela é braba. Ó, o socão, vai vindo aqui, ó. Ô, Casimiro, a gente conversou aqui, a gente conversa isso sempre, que a gente tem um debate aqui muito aberto. A gente pode, a nossa emissora deixa a gente dar a nossa opinião, a gente fala realmente e a gente tenta olhar o ponto de vista do nosso público. Porque nem todo mundo tem e partilha da mesma opinião. Tem gente que acha que não pode voltar nada ainda por conta da curva, pensando na saúde, pensando no ente querido, na gente, pensando no próximo. E tem gente que está desesperado porque, economicamente falando, e precisa ir para a rua trabalhar e quer uma flexibilização, algumas fases, como tem acontecido, como o nosso prefeito tem implementado aqui no nosso Rio de Janeiro. Ah, eu não estou segura de ir ao shopping. Não vai. Ah, eu estou segura, eu preciso trabalhar. Então vai. E a gente deixa isso aqui bem flexível para o nosso público também aceitar ou não a nossa opinião, né, Casimiro? E a gente entende todos os lados. Mas nenhum de nós... Aqui entendemos quando foi decretado que poderia ter público no estádio, porque economicamente, Casimiro, não muda nada para ninguém e a questão da saúde aumenta ainda mais o risco. É porque uma coisa é você voltar aos poucos ao normal em prol da economia, em prol da não mais perda de empregos. De fato, as coisas precisam voltar. Eu, Pedro Certeza, o Rogério, até você, Fernanda, Isabelle, a gente fala de uma posição que é segura. A nossa empresa dá toda a segurança para que a gente trabalhe, para que a gente fique de casa. Mas a gente sabe que essa não é a realidade do Brasil e que as pessoas precisam voltar a trabalhar e por isso estão voltando a trabalhar de máscara, de luva, tem pessoas que estão usando aquela proteção no rosto. Beleza, essas pessoas, elas estão se expondo a um risco necessário para sustentar suas famílias, para sustentar a empresa onde elas trabalham, para dar de comer aos filhos. Isso não tem o que a gente fazer aqui. Se a gente chegar e falar, não, você tem que ficar em casa, a gente está sendo hipócrita. A gente está sendo mais do que isso, a gente está sendo cruel demais com a pessoa. Agora, voltar torcida nos estádios
Não é necessário, não é necessário. Não vai, a conta não vai fechar, porque 10 mil pessoas, 12 mil pessoas, não vai fechar a conta. Não vai pagar. O Vasco tomou prejuízo de 70 mil em januário. O Flamengo de 150 mil. 12 mil pessoas vai gerar essa renda? Não. Talvez gere, vai ficar no zero. Fluminense, quando botava 20 mil, saía com mais de 100 mil de prejuízo. Assim, a conta não vai fechar. Então, além disso tudo, além de não fechar economicamente, tem a questão da saúde. Você vai gerar aglomeração, você vai gerar no transporte público, você vai pegar as pessoas saindo do trabalho e pessoas indo para o Maracanã. Porque não tem esse controle. A Polícia Militar vai se certificar que não tem aglomeração. Gente, não tem como, gente. Assim, é inviável, é impossível. Então, vai se aglomerar, vai ficar em volta ali do bar no Maracanã, vai ficar em volta do bar de São Januário. Não tem controle sobre isso, gente. Não tem. Se já não tinha controle antes, vai ter controle agora. Não tem como. Imagina dentro do estádio. É uma medida que para mim é absurda. Não tem justificativa plausível. E a gente dá a voz aqui ao nosso Pedro Certezas, que é o nosso querido gentleman que levanta bandeiras sociais. Eu sou fã demais dele. O Pedro que sempre olha o outro lado, né? A gente deu esse lado econômico. E o Pedro, por já ter uma mãe que, poxa, foi entubada e tudo mais, viveu o Covid tão de pertinho. O Pedro olha o lado da saúde e pensa, né, Pedro, como o futebol motiva no retorno dele, e aí essa é a sua opinião, como o futebol motiva em relação a mostrar passar uma normalidade, mesmo sem portões abertos, né? Cara, eu acho é muito triste, né? Porque eu acho que é triste porque as pessoas não têm noção do que isso vai causar. Se tiver uma final de campeonato com clássico, com torcida, vai ser as pessoas inocentes vão morrer. Não necessariamente a pessoa que vai ao estádio para ver o jogo, não é essa pessoa necessariamente que vai morrer. Essa pessoa também pode morrer. Mas essa pessoa vai indiretamente infectar outras pessoas e essas sim podem morrer ou não. Então eu acho que, além de tudo, é muito egoísta da parte de quem está liberando o público nos estádios. É egoísta porque não está prejudicando só quem vai, está prejudicando terceiros. Então eu falo de uma posição também privilegiada, como o Casimiro falou, que a gente consegue trabalhar de casa sim, é tudo mais fácil sim. Só que, cara, eu também vivi o lado de quase perder minha mãe. Minha mãe ficou em coma durante aí mais de uma semana, ficou entre a vida e a morte e tudo mais. E é muito desesperador. Só que isso foi ela tomando cuidado. Agora imagina se ela tivesse assim, porque eu resolvi ver Botafogo e Flamengo na final. Porque eu resolvi ver um Fla-Flu na final. É um motivo tão fútil e banal para matar alguém que eu não consigo também ver uma explicação. Beleza, voltou ao futebol, cara. Eu sou contra, mas, meu irmão, o pessoal precisa trabalhar, cara, tem pessoas passando fome, beleza. Mas ir ao jogo não vai ajudar em nada, A gente não entendeu, gente. Pedro. A gente ainda não achou esse lado, e debate bom é debate assim, gostoso, e cada um dá sua opinião e a gente se respeita, isso que é gostoso, e a gente tenta entender o seu lado aí do outro lado também. Vamos falar de futebol? Porque o Flamengo entra em campo hoje, futebol mesmo, a bolinha que rola e termina no gol, ou não? E o Gabigol, falar em terminar no gol, o Gabigol não joga. A gente tem VT disso? Cadê? Não tem VT. Você falar e roda imagem. A gente tem imagem aqui. Porque a gente tem nota coberta. Porque a gente tem aqui daqui a pouco uma treta do Flamengo que tá rolando aí fora de campo. Mas a gente vai falar aí na tela, o Casimiro, tá as imagens do Flamengo, que o Gabigol não joga. E aí, o Flamengo diz que é um problema muscular, beleza. Mas a gente sabe que ele tá com um cartãozinho amarelo penduradinho, né? Se ele ganhar um penduradinho hoje, um amarelinho hoje, ele não joga a semifinal. Eu já achei que ele tá com suspeita da Covid. Não, a gente tá falando de cartão amarelo. Ele tá com suspeita de tá tremendo pro cano na artilharia. Ele tá com suspeita disso aí. Receber essa informação. Não, ele tá com desconforto muscular e ele tá com amarelo, né? O Gabigol é um cara que toma muitos amarelos durante o jogo. O Rogério gosta muito de reclamar disso. Ele é um cara que briga muito, que discute muito com a arbitragem. E aí você perdeu o Gabigol para uma semifinal, é um prejuízo muito grande do Flamengo. O problema é que se ele toma um amarelo na semifinal, eu não sei se zera, né? Será que zera para a final? Eu imagino que sim. Então o Flamengo, além do desconforto muscular, a gente vê isso. Ano passado acho que zerou. Ele, além do desconforto muscular, acho que não tem porque expor o jogador ao risco de uma lesão. Como a gente falou, essa volta aí depois de tanto tempo parado exige muito dos jogadores, né? De fato, e ainda mais o Flamengo, que joga numa intensidade muito grande. Não sei se tem a ver com isso,
mas eu imagino que possa ter. Então, dá uma segurada. O Gabigol é um jogador muito importante, obviamente, pro Flamengo. Também não toma amarelo, não fica suspenso e volta na próxima rodada. Ô, Pedro, será que é você que entra? Não é você certezas, não. É o artilheiro. O Pedro captou, o Rogério que não captou. Ele tá perdido, né? Não, com certeza, né? Eu não sabia se você tinha chamado certezas ou eu mesmo, mas o importante aí é entrar, tá preparado aí para entrar nesse esquema do... Desculpa aí, tá salivando um pouco do Jorge Jesus, né? E fazer o possível e fazer bastante gol aí, né? Uma pena só pelo Gabigol no jogo transmitido, mas o importante aí que eu tô pronto para aparecer e meter gol. Ô, Felipe, é muito bizarro, cara, que a gente vê o quão desleal né, cara? Porque sai o Gabigol. Eu tinha esquecido que o elenco do Flamengo era esse abuso todo. Sai o Gabigol, irmão. Entra o Pedro, que é titular na metade, mais da metade dos times do Brasil, que tava na seleção até outro ano aí. É inacreditável. O cara é reserva do Flamengo. Isso é inacreditável. O Pedro, com certeza. Mas sabe o que o Dudu diria para esse Pedro que tá do teu lado da tela falando assim? O Dudu tá gritando agora em casa, eu sei. Traidor! Ah, tá. Pensei que era um palavrão um pouco mais grave. Não, ele fala... você já ensinou ele, já. Né? Sempre fui rubro-negro desde criancinha. Joguei na categoria de base do Flamengo. Fui dispensado, inclusive, mas voltei à minha casa. Ô, Felipe, você curte o Pedro? O Felipe, tá? O Felipe. Eu, sim. Curte? Eu curto, cara. Joga muita bola. O Flamengo tem outras opções. O Pedro Rocha tá muito bem esse ano. Tava treinando. O Jorge Jesus falou que impressionou ele. Tem o Michael, tem o Vitinho. Então o Flamengo tá bem servido. Aí eu só sinto pela falta da imagem do Gabigol, né? Na transmissão, no primeiro jogo que vai ser transmitido. O Flamengo perde um pouco sem o Gabigol na partida. Ele é muito pela imagem e pelo futebol. Mas em termos de dentro de campo, o Pedro resolve. E mais uma vez, sobre substituição, o Pedro já não é um substituto à altura do Gabigol no quesito estético. Aí sim o Flamengo perde, porque sai o Gabigol, que é um rapaz bonito, esbelto, gostoso, entra o Pedro, que parece um pé. Olha só, por favor, eu quero o hino. Obrigada. Olha só. É lindo. O debate aqui é... o queixo do Pedro? O quê? Posso parar de fazer o queixo do Pedro? Pode, obrigada. Que deve cansar o maxilar. Eu imagino, Ô, Pedro Certezas, o clima está maravilhoso lá no Botafogo, esportivamente falando, naturalmente, né? E tem até pagodé. Cadê? Paga quê? O clima do Botafogo é de pura resenha. Parece que a vitória por 6-2 no retorno do Campeonato Carioca está fazendo muito bem para esse elenco. Mas o time precisou voltar rapidinho aos treinos pesados, porque hoje já encara a Portuguesa. Mas resenha que é resenha de jogador de futebol, não pode faltar duas coisas: pagode e aquela mídia, né? Tira a foto lá, mano. Tira a foto lá. Eu sou o mais bonito do time. Relaxa, ficou todo mundo bem. A foto já tá ok. E o pagode, será que tá em dia? Sai da minha aba, sai pra lá. Sai da minha aba, pô. Será que temos do Botafogo um novo Marcelo Pires ou seria Alexandre Benevenuto? Parece o Alexandre Pirizão? Acho que não, hein? Mas eu deixo pros seus amigos responderem. Parece, Caio Alexandre? Parece o Alexandre Pires. De Teresópolis, não de Minas. De Resende. Mas parece que tem mais gente que gosta de um pagodinho nessa equipe, hein? E não sou eu que tô falando, não. Olha ele aí, nosso Japa Honda afirmou. Ele gosta de pagode. Enquanto a pandemia não acaba, Caio Alexandre, que estava soltinho no treino, prometeu. Aí, menos é mais, vai botar no vestiário. Amanhã, pra tu cantar, olha nos meus olhos, lê a minha mente. Olha no olho, no olhão, tá vendo? Então pode cobrar a Honda. Enquanto isso, eu deixo um aquecimento aqui pra mais tarde. Olha nos meus olhos. Que beleza, cara. Vai que de repente a gente está pensando igual. No sofá da sala. Gente, é muito bom pagodinho. Surreal. Pedro Certeza cantou em japonês? Cantei em japonês, o menos é mais, que é uma revelação tão boa quanto o Marcelo Benevenuto. Os caras estão voando aí. Vou até preparar meu gogó aqui, que eu pesquisei, né? Cadê? Pesquisei como é que é a letra do pagode. Caraca, a tem música muito Ligando tempo, os né? Fatos.
Que em português é: eu sei, eu não vou te ligar nem procurar saber. Agora em japonês. Japonês. Shite hiru watashi wa nati ni dewa shitari shiritari wo mai ni sei. Ele tá inventando. Quem que agora vai contestar? Você inventou. Quem que vai contestar essa letra agora? O Honda. Só o Honda. Tradutor aqui. É, o tradutor tem como ler. Ele tá lendo em japonês? É. Ele não decorou a letra em japonês. Não, ele leu a letra em japonês. Impossível também as figurinhas, gente. Ele inventou. Amigo, deixa eu te falar uma coisa, Chapinha. Foi triste um pouco você cantando em japonês, tá? Só que a gente, né? Ninguém tá vendo? Por favor. Né? Nas paródias eu já vivo isso um pouco, Fernando. Ele testa a amizade todo o programa aqui, impressionante. Olha só, hoje, esse Marcelo Benevenuto que se desenhou um jogador tão importante, um garoto que veio da base e não é mais garoto, já é um cara feito, e hoje faz seu jogo número 100 com a camisa do Botafogo, um cara tão importante, né? E ele, além disso, cara, como o Carlos saiu, ele tá tomando esse espaço de cara que tá agregando o elenco. Tu vê que em todo vídeo, assim, de resenha ou de uma conversa, ele tá sempre no meio. Esse é o típico jogador que deixa o vestiário mais leve, que pode virar uma espécie de líder. E ele já falou, cara, ele já falou que, obviamente ele não vai fazer isso, mas por ele ficava no Botafogo até o fim da vida, ele é muito grato, ele gosta muito do clube. E a é um torcida jogador também, importante, né? Dentro e fora do campo. E a torcida ama também, cara. Futebol é esse dos clima poucos gostoso, da base que a né? torcida não odeia. Isso. Futebol é esse clima gostoso. Vocês vão me matar, Ronaldinho Gaúcho teve esse problema, mas Ronaldinho Gaúcho sempre foi alegria, energia positiva pro elenco que ele levava, vamos falar a verdade. E é um cara que... E é esse clima e esse carisma passa pro torcedor, que logo cria uma identificação com o time também, com aquele jogador. E eu acho interessante, Casimiro, a gente reparar o Honda. Como a Isabelle falou, ele é o que? É um japonês que fala inglês e ninguém entende. Não, foi o Big Boss que me falou no meu ouvido. Fala inglês e ninguém entende, e mesmo assim ele consegue estar no grupo, tá brincando e a gente tirar a gargalhada. Cara, mesmo... deve ser muito zoado. Ele falou pro Marcelo ontem, não touch me, porque o Marcelo veio encostar nele. Ele mistura o inglês com o português e consegue estar na galera. Acabou de sair um vídeo no Instagram do Botafogo, inclusive, que é o Honda. O Honda falou ontem que quer abrir uma escola online no Brasil. Muito legal. Ele está muito preocupado com a situação do Brasil de forma geral. Aí ele falou, como é que é para abrir uma escola online? Aí ele perguntou agora pro Marcelo, né? Em inglês, agora, seu vídeo agora. Cara, a escola que você estudou era boa, só que em inglês. Aí o Marcelo respondeu, pô, galera, o cara tá falando inglês sem legenda aqui, cara. Marcelo maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele é demais, cara. Ele é muito resenha. Ele é muito resenha. O Honda parece muito preocupado, cara, com a situação no Brasil e de se informar e de aprender as coisas e de trocar conhecimento. Isso é muito maneiro. Não é um cara que vem só, joga bola, entrega em campo e vai embora. Ele é um cara que traz a cultura dele pra cá, que é tão diferente assim, né? A gente tem pouco contato com jogadores de fato orientais, se é que assim a gente possa dizer, não só japonês, que é uma cultura mais evoluída, né? Com mais calma, mais tranquilidade e muito conhecimento. Então ele traz isso pra cá, isso é bacana demais. Você imagina o desafio do cara chegar no elenco, falar um inglês que às vezes ninguém entende. Aí chega, começa uma pandemia, você tá do outro lado do planeta, da sua vida. Tudo diferente, entendeu? País, então enfim, vamos fazer o seguinte, a gente falou do Pedro, do Gabigol, mas na verdade agora tá tudo a mil maravilhas dentro de campo do Flamengo, mas fora dele tem um negócio, uma polêmica extracampo envolvendo um atacante. Cadê? Em entrevistas a canais de YouTube, Luiz Eduardo Batista, vice-presidente de Relações Externas do Flamengo, deu declarações um tanto quanto polêmicas. O primeiro alvo foi o ex-treinador do Flamengo, Abel Braga. Houve um momento em que a gente achava, e que a gente discutia internamente, que ele devia estar de sacanagem. A gente olhava ele dando entrevista e a gente falava, cara, tem alguma coisa que a gente não está entendendo. Ou ele bebeu, ou ele está drogado. Não é possível que ele esteja falando o que ele está falando, entendeu? Depois, a vez do BAP falar de Lincoln. Citou a partida da final da Libertadores e fez uma comparação do atleta com outros jogadores do elenco. Porque nós estávamos fazendo o jogo 80 do ano e o Liverpool estava fazendo o jogo 27. Porque o Everton e o Arrascaeta não estavam num dia bom.
porque o Jesus fez uma substituição que talvez não tenha sido a que eu fizesse. Eu não sei se a gente tivesse um Pedro no lugar do Lincoln, ou um Renier no lugar do Lincoln naquela bola final, se aquele destino daquela bola não teria sido outro. Mas o ser não ganha jogo. Se meu pai fosse minha mãe, eu tinha 2 mães e nenhum pai. Em nota, o empresário do atacante se manifestou dizendo que está tentando entender até agora a intenção do dirigente que desandou a dar inúmeras declarações infelizes. Ainda destacou sobre o gol decisivo no final sobre o Botafogo no Brasileirão do ano passado e, por fim, chegou a afirmar que o BAP está em outro patamar do Flamengo, mas o patamar de baixo. O atleta ainda postou a seguinte mensagem em sua rede social: muitas vezes é melhor ficar calado. Enquanto isso, dentro de campo, a equipe do Mister, mesmo já classificada para a semifinal da Taça Rio, treinou com força máxima porque hoje encara o Boa Vista no Maracanã. E a vitória garante a equipe como primeira colocada na classificação geral do Campeonato Carioca. Eu vou falar, Felipe, eu fico tão triste, sabe por quê? Porque opinião, todo mundo pode ser a tua. E eu sou uma pessoa que respeito muito a opinião das pessoas. Cada um tem sua opinião e ponto. Mistura o olhar do interesse, o seu ponto de vista, a sua cultura, onde você nasceu, como você cresceu. E assim a gente forma quem a gente é e as nossas opiniões. Mas as palavras ferem. Eu posso achar uma coisa aqui de alguém e guardar pra mim. Eu não preciso falar. Ou eu posso falar num grupo de amigos, numa roda de amigos, no telefone com a minha mãe. Agora, quando você representa um clube, que como o BAP representa o Flamengo, ele fala pelo Flamengo. E você falar do jeito que ele falou do Abel, eu acho que o mais duro foi falar do Lincoln, que é um garoto que joga no Flamengo, que tá no Flamengo, e você pode desmotivar o cara. Felipe, isso é jogar contra o próprio patrimônio. Em relação ao Abel, ele foi bem indelicado, ele já se retratou, tá? O Abel falou que vai tomar as medidas cabíveis, né? Talvez entre na justiça, não sei de que forma, danos morais, enfim. Mas o BAP já se retratou, pediu desculpas, falou que não deveria ter falado aquilo, ele foi um pouco forte. Beber, o Abel gosta até de um vinhozinho, mas óbvio, não vai ser ali dentro de campo, né? E quanto ao Lincoln, ele não falou que o Lincoln é uma porcaria ou o Lincoln é isso ou aquilo. Ele falou que se fosse outra pessoa... Ele desmereceu um pouco o Lincoln, óbvio, mas é um menino. O Lincoln nunca atingiu o patamar de astro do Flamengo que ele foi meio que criado para atingir. Ele tá certo, mas acaba... O jogador sofre com isso, né? Eu espero que o Lincoln pegue essa declaração e motive ele para jogar mais bola. Mas olha só, eu vou falar aqui, eu sei que eu já tenho meu tempo de falar muito, mas uma vez o Big Boss, que tá no seu ouvido aí, me falou uma coisa super importante, que ele viu muito ligado no Twitter, uma polêmica, eu nem me lembro, né, Diego, o que era, e ele falou: Belly, presta atenção, uma coisa, você pode ter qualquer opinião. Qualquer opinião. Era alguma polêmica dessas, inclusive famosa, mas quando você é um formador de opinião pública, quando você fala, quando você representa alguma coisa, você pode falar o que quiser, eu, você, Pedro, Cazé, Ruggeri, a gente pode falar o que quiser no boteco, comendo um torresmo, tomando eu uma cerveja gelada, a Fernanda um suco de laranja, o Pedro a cerveja também, os meninos também, mas assim, outra coisa é você ir e falar numa coisa que vai repercutir, você tem que tomar cuidado com as suas palavras, você tem que saber o que é, tem que ter responsabilidade na fala. E olha, por exemplo, vamos dizer aqui que aí eu peço uma opinião a você e você não respondeu o que eu achei que poderia ter sido respondido. E aí eu falo, se eu tivesse pedido pro Pedro certezas, com certeza ele ia falar. Ou seja, eu tô desmerecendo você. Quando eu falo, Casimiro, que se fosse qualquer outro jogador ali do grupo no lugar do Lincoln e faria aquele gol, mudaria a história daquele jogo, eu tô desmerecendo, dizendo que ele não é competente de empurrar aquela bola pra dentro do gol. E machucou pessoas, né? O Lincoln. Porque ele poderia nem ser um menino. Torcedor, né? Um jogador de 40 anos. Dói ouvir, Cazé. Parece ser uma opinião de torcedor, assim, numa mesa de bar, sabe? De tipo, o Lincoln, se não fosse o Lincoln ali... Eu acho que essa opinião pode ser dada pelo torcedor. Ele podia ter tomado um outro caminho, de ter, entre aspas, lamentado o fato de ter sido o Lincoln a estar naquela bola, falar que o Lincoln é muito novo, falar que o Lincoln rapaziada, e aquela bola ali que podia empatar o jogo, caiu no pé de um garoto de 18 anos.
Então, assim, é um azar. Era um jogo muito complicado, acaba pesando. Ele tem N caminhos a seguir que não seria falar, se não fosse ele ali, se fosse outro cara, rindo ainda, né? O problema então, nas lives, Cazé, nas complicado. lives as pessoas se sentem um pouco mais à vontade, né? À vontade e acabam falando demais, acabam não é só falando... na live, não. Às vezes a gente mas tem eu acho que não é só. responsabilidade. Também acho que o cara tem que ter postura o tempo todo, irmão. O cara pode ficar em live 8 horas. O cara representa o Flamengo. Ele não pode falar isso, ainda mais que é um ativo do clube, um moleque promissor, bom de bola, faz gol. O cara não pode falar, se não fosse ele, Imagina que o Big Boss tá dando uma entrevista em algum lugar e fala assim, a audiência do SBT tá horroroso, se não fosse aqueles moleques lá, pelo amor de Deus, não tem como fazer isso, cara. E tem uma outra coisa. E o pior é que isso... A cabeça do moleque agora fica um treco. E a torcida começa a ir contra, cara. Que agora qualquer erro dele, o cara lembra. Pô, tá vendo? O Bab falou o bagulho, lembra? Porra, se fosse outro cara, tá vendo? Inflama a torcida, pô. Em relação a isso, a ele representar o Flamengo, ele representa o Flamengo 24 horas por dia, como a gente representa o SBT. Se eu for numa festa arrumar uma confusão, eu posso ser punida pela minha empresa, porque eu sou o tempo inteiro SBT. A gente vive com isso. Você imagina e ele é o tempo inteiro a pressão Flamengo. para esse menino agora ouvir e, isso. inflar a torcida. Não só isso, a pressão dele. O cara pode... E ele pode estar jogando contra ele mesmo. Porque simplesmente ele poderia, né, vai ter medo da bola. É isso.